amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Muita gente pediu e eu estou aqui para gravar uma aula para você que ainda não entendeu o que é um texto expositivo. Então hoje nós vamos conversar sobre como é um texto expositivo, eu vou te dar características desse tipo de texto, vou te mostrar a estrutura, vou falar sobre os tipos que nós temos também do texto expositivo. E sim, eu darei um exemplo de um texto expositivo para você que procura e não encontra aí modelos para você seguir, para você fazer a sua redação dentro desse modelo do texto expositivo. Então vamos lá, que o Método 1000 está aqui justamente para te ajudar com isso, para tirar todas as suas dúvidas e para você chegar lá no dia da sua prova lindamente plena, as meninas aí super plenas, os meninos super confiantes para fazer essa redação dentro de um modelo expositivo. Então, você está pronto agora, porque tem muita informação aqui, então pega o seu caderno, faz o seu resumo ou faça o seu mapa mental, porque isso vai ser muito importante para você, nas suas próximas redações, você construir de maneira certa, de maneira bem tranquila esse texto aqui, tá bom? Então, vamos lá. O texto expositivo. Ai, prof, eu não sei, não entendi ainda quais são as características, como é que faz? Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que o texto expositivo é uma expressão escrita, tá? Que visa informar, que visa disseminar um conteúdo sobre um determinado tópico, sobre um determinado tema, tá? Então, guarda essa palavra, informar, tá? Informar. Em geral, os textos expositivos são compostos por informações objetivas, tá? Informações bastante objetivas que contêm uma série de dados que são explicados com precisão. Então, essa é a ideia dos textos expositivos, da redação lá dentro de um modelo expositivo, como algumas bancas no Brasil cobram, a maioria cobra o modelo argumentativo, mas uma banca que é a grande temida aí dos brasileiros, dos concurseiros, que é a banca CESP-Sebrasp, que em sua maioria, ou pelo menos nos últimos concursos, tem cobrado o modelo expositivo. Então, lembrando, o modelo expositivo, ele vai priorizar o conteúdo apresentado, né, mostrando, e você, como candidato àquela vaga tão sonhada, você terá que fazer uma redação cheia de informações, né, cheia de dados, com explicações, com precisão, tá bom? Então, essa é a primeira característica que eu queria te mostrar. Mas você fala assim, ai, professora, mas eu ainda não entendi o que é exatamente essa precisão de dados, que tipo de dados eu tenho que apresentar, enfim. E aí eu trouxe para você, veja que a nossa aula de hoje, ela será composta por vários assuntos. Como o meu objetivo aqui também é dar repertório sociocultural para você, né? Porque toda a parte de estrutura, enfim, ela vai junto com o professor de português, que vai fazer esse papel, mas eu estou explicando o texto, o modelo do texto, e agora eu vou fazer a minha parte que me cabe efetivamente, que é melhorar, aumentar o seu repertório sociocultural, explicando também, juntamente com o repertório sociocultural, o modelo que você tem que seguir. Então, dá uma olhadinha aqui para a tela. Ai, gostoso. Olha lá. No dia 5 de outubro foram anunciados os vencedores do Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina de 2020. O britânico Michael Houghton e os americanos Harvey Alter e Charles Rice foram os laureados devido aos estudos que contribuíram para o descobrimento do vírus causador da hepatite C. A hepatite C é uma infecção considerada comum que causa a inflamação do fígado. Assim, ela pode evoluir para complicações graves, causando cirrose ou câncer no órgão, que podem precisar de transplante. Hoje, há cerca de 700 milhões de pessoas convivendo com o vírus causador da doença no mundo, com uma média de 400 mil mortes por ano. Em suma, graças aos esforços dos pesquisadores premiados, hoje é possível evitar a disseminação da doença e até mesmo tratá-la com antivirais. Presta atenção nesse texto aqui. O que nós temos? Nós temos uma série de informações. Primeiro, que é uma informação do ano de 2020, os ganhadores do Prêmio Nobel deste ano, de 2020, né? E é interessante porque nós temos aqui a informação de quem foi o laureado, qual foi o trabalho desenvolvido e também a explicação da doença pesquisada por eles,
né? Você não está dizendo, você não precisa dizer nesse modelo de texto se eles foram, se é importante essa pesquisa, se não é importante, se deveria precisar outro tipo de doença. Você não precisa se posicionar, você não precisa falar nada sobre o que você pensa sobre isso, mas sim, você tem que colocar informações. Nós temos aqui, vamos voltar aqui para nossa tela, ó. Nós temos o nome do prêmio, né? O nome do prêmio, o que eles estavam pesquisando. Nós temos aqui quantas pessoas possuem, né, estão aí, vivem com a hepatite C, o número de mortos, e aí você faz uma pequena conclusão no final desse parágrafo, né, que olha, em suma, graças aos esforços dos pesquisadores premiados, hoje é possível evitar a disseminação da doença e até mesmo tratá-la com antivirais. Uma série de informações expostas aqui. Veja, então é exposição de informação. Por exemplo, eu vou te mostrar um outro fragmento de um texto expositivo, né? Então, assim, olha, durante a nossa aula, mas nesse exemplo que eu acabei de entregar para você, você pode ver que quem escreveu apresenta uma série de dados que informam, né? O leitor, no caso, você, nesse momento, está lendo, né? O mesmo seria lá para o seu examinador, dá informações, apresenta dados sobre o tema, né? Da pesquisa do ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2020. Então, portanto, o que a gente tem? É estabelecido que o objetivo dos textos expositivos é fornecer a quem lê algum conhecimento novo sobre o tópico específico. Quando você estiver lá no dia da sua prova, você tem que escrever a sua redação expositiva, no modelo expositivo, pensando que quem vai ler essa redação não sabe nada sobre o assunto. Quem sabe sobre o assunto é você. Então, por isso que você tem que apresentar uma grande quantidade de informações, tá? Nos textos expositivos, geralmente nós temos o quê? Descrições detalhadas, né? Mas, no entanto, elas também podem conter definições, comparação de conceitos, tá? E além de alguns exemplos. Tudo isso são estratégias para você montar o seu texto. Mas acalma o seu coração, porque eu vou mostrar para você redações com essas técnicas, né? Com técnica de fazer as definições, usando conceitos, né? Ou também comparação de conceitos, que são aí, ou usando exemplos, né? Que eu vou mostrar aqui para você, para que fique ainda mais clara esse modelo do texto, tá? Mas se você ainda não entendeu o que é uma redação expositiva, eu vou te dar um outro exemplo que talvez você consiga entender por meio dele, tá? É muito comum esse tipo de texto, ou seja, o texto expositivo, você encontrar no texto das revistas, no texto dos jornais, dos artigos científicos, as enciclopédias, as páginas da web, tá? Então, assim, para concluir essa parte, a gente pode afirmar que quando a banca solicita, tá, de você uma redação de caráter expositivo, ela deseja que você escreva, vamos colocar entre aspas aí, tá? Ensinando algo novo, tá? Ensinando algo novo para quem? Ao corretor, né? Ao corretor. Então, por isso que você tem que responder aos tópicos que são solicitados pela banca, como se você estivesse tirando as dúvidas daquele tópico do seu examinador. Imagine que o seu examinador está com dúvidas sobre isso, ele quer saber sobre isso. E você vai sentar na cadeira e vai escrever explicando o que é. Tá? Uma outra coisa que também talvez vai ficar mais tranquilo para você entender é assim, ó. Lembra de quando você estava lá na escola e o professor de história pediu para você escrever sobre a Revolução Francesa? Aí você vai escrever sobre a Revolução Francesa, o ano que aconteceu, onde aconteceu, quem foram os principais personagens, quais foram as etapas da Revolução Francesa. Você vai escrever isso na sua texto de história, na sua prova de história, não é mesmo? Você não vai dizer que o Robespierre era um cara legal, tá? Ou que o Danton era um disseminador de fake news da época da Revolução Francesa lá na França, né? Você não precisa se posicionar. Você vai falar sobre o assunto, você vai expor a maior quantidade de informações para você obter a melhor nota. Claro que você tem que escrever tudo isso de maneira clara, né? Para que quem lê a sua prova, ele entenda aquilo que você escreveu, tá? Você vai fazer a mesma coisa lá no dia da sua prova, fazendo a sua redação de caráter expositivo.
Bom, se você entendeu essa parte, agora nós vamos para a próxima etapa da nossa aula. Se você ainda não entendeu, para o vídeo, volta ao vídeo, assista novamente todas as caracterizações, veja o texto que eu coloquei para você na tela, porque você acompanha as informações, veja que tem muitas informações lá, e aí a partir do momento que você entendeu essa estrutura, você vem para cá, porque eu vou te mostrar agora características dos textos expositivos, tá? As características dos textos expositivos. A primeira coisa, tá? O primeiro item, vamos dizer assim, de um texto expositivo, a primeira característica de um texto expositivo é informar os leitores. Lembrando que, no seu caso, o leitor é o examinador. A sua prova normalmente passa pela leitura de 2 ou 3 examinadores. Não se esqueça disso, tá? Sua nota não vem somente da leitura de um examinador. Ele vai passar para fazer uma média. Mas perceba o seguinte, entenda de novo, tá? Entenda que quem lerá a sua redação será uma pessoa que quer aprender com você. Tá bom? Então, por isso que você não pode ficar tímido ao escrever. Você tem que escrever com propriedade, porque o seu objetivo, a sua função ali nesse momento, é informar os leitores. Então, olha só, os textos expositivos procuram informar o leitor, ou no seu caso, o corretor da sua redação. Para que isso ocorra olha, nós queremos eficiência na correção do texto. Então, para que isso ocorra com eficiência, o texto deve ser escrito de forma clara e precisa, como eu sempre falo para você. Escreva de forma clara, escreva de forma precisa, porque se você for simples, objetivo e claro, você vai com certeza obter uma pontuação muito maior, né? Por quê? Porque fica fácil, fica gostosa a leitura, fica, né, ali, quando o examinador está lendo a sua redação, ele vai ficar impressionado com o que você escreveu. E isso que é o nosso objetivo aqui, né? Então, você precisa escrever com eficiência. E escrever com eficiência, ser claro, preciso, objetivo. Tá? Outra que falando em objetividade, né, falando em ser objetivo, um texto expositivo, ele é um texto objetivo. Tá? Ele é um texto objetivo, então a gente vai falar sobre a objetividade, né, que ela é geralmente objetiva, uma vez que geralmente não apresenta o quê? As suas opiniões. Ele não apresenta as suas opiniões. A menos, porque às vezes acontece da banca colocar lá 3 tópicos, 2 tópicos são expositivos e 1 tópico argumentativo. Então, cuidado, né, ao ler lá os comandos, porque às vezes pode ter uma mescla. Mas assim, normalmente essas bancas que cobram textos expositivos, ele não quer um texto que você apresente a sua opinião. Tá? Bom, mas eu vou te mostrar aqui um exemplo também, né? Porque é importante sempre os exemplos dessa objetividade. Perceba aqui, ó. Todos os dias, mais de 3.000 jovens perdem a vida no mundo. É o que diz um recente levantamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Tá? Sempre a primeira vez que você citar uma instituição, você tem que escrever o nome dela por completo, depois você coloca aqui a sigla e o restante do texto você só precisa usar a sigla, no caso aqui a OMS, tá bom? Bom, a cada ano 1,2 milhão de adolescentes morrem, sendo mais de 2/3 das vítimas de países da África e do Sudeste Asiático. As principais causas de morte entre adolescentes de 10 a 19 anos são, nesta ordem, acidentes de trânsito, infecções respiratórias, suicídio, doenças diarreicas e afogamento. De acordo com o relatório, a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada com acesso a bons serviços de saúde pública, educação e conscientização sobre os malefícios do abuso de drogas. Mesmo que muitas doenças não se manifestem na adolescência, diversos comportamentos e hábitos adquiridos na juventude podem desencadear problemas de saúde em outras fases da vida, como sedentarismo, dietas inadequadas e relações sexuais desprotegidas. Perceba que você não está fazendo juízo de valor, em nenhum momento esse texto apresenta um juízo de valor falando, é porque aquele indivíduo usou drogas e daí por isso, olha só, fez... Não, você não precisa se posicionar. Você só coloca, veja, ele coloca aqui, de acordo com o relatório, você não se coloca dentro do texto. Você não está colocando a sua ideia dentro do texto. Você vai dizer que, de acordo com o relatório, né, a maioria dessas mortes poderia ser evitada.
poderia ser evitado. Essa é a ideia. E claro, né, você tem que dar os exemplos, de novo, né, foi colocado aqui os exemplos do comportamento, dos hábitos adquiridos na juventude, como sedentarismo, dietas inadequadas e relações sexuais desprotegidas, né, que desencadeiam a morte dos jovens, aí então, ou seja, mortes prematuras. Entendido? De novo, você pode perceber nesse texto, não existe posicionamento defendendo uma forma de viver ou falando contra, mostrando, né, contra formas de viver. É só uma exposição. Uma outra característica do texto expositivo, tá? É porque ele estabelece uma relação desigual entre o remetente e o destinatário. No caso, você é o remetente e o examinador da banca, ele é o destinatário. Mas ao contrário do que você deve estar imaginando ali, essa relação desigual não é ele o super poderoso e você aí o desesperado da vaga do concurso. Não é isso, é pelo contrário. Você, ao sentar lá na sua carteira, pegar a sua caneta e for escrever o seu texto, é você quem vai levar a informação. E o examinador da banca, ele vai receber essa informação. Não é um diálogo, tá? Aí, uma troca de informações entre você e ele. Não, é você que está passando essa informação. Então, dentro dessas redações de caráter expositivo, o escritor tem um conhecimento que o receptor, né, ou o leitor, não sabe. Por mais que você fale assim, mas o examinador da banca, ele é um cara ótimo, ele é um cara, assim, super culto. Claro, ele deve ser, de verdade. Mas você tem que considerar que, ao escrever, você tem que imaginar que ele não sabe nada sobre o tema, tá? Então, nesse caso, lá no dia da sua prova, de novo, ao escrever, pense que a sua missão, ou seja, o seu dever, é instruir o examinador sobre um determinado assunto. Perfeito? Bom, vamos falar agora. Se você não entendeu, de novo, pausa o vídeo, veja o que você anotou, volta o vídeo, né? Que vai fazer. É muito importante você seguir cada etapa para que você possa avançar no seu conhecimento e entender exatamente sobre o texto expositivo e os seus modelos e os seus exemplos. Bom, vamos agora falar sobre a estrutura de um texto expositivo, ou seja, as partes de um texto expositivo, porque em geral, tá, as redações de caráter expositivo, eles seguem uma estrutura típica de introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, existem alguns autores que propõem que esse tipo de texto também possa ter aí partes diferentes, que eu vou te mostrar a partir de agora, tá? Eu, particularmente, oriento que o aluno sempre faça uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão para tornar o texto mais claro, para tornar o texto mais palatável, vamos colocar assim, né, entre aspas aí, mais palatável, que fique mais agradável fazer a leitura do seu texto. Tanto é que se você for buscar aí aulas e textos de outros professores na internet, muitos dirão que você só precisa responder ao tópico, tá? Só precisa responder ao tópico. Mas nós temos aqui dentro do Método 1000 já professores que trabalharam, né, dentro da correção do CESP, e eles falaram não. No momento em que nós estamos lendo um texto, os examinadores, eles esperam um texto completo, um texto que introduza o tema, né? Introduza o tema, ou seja, faça uma introdução, mesmo que curta, depois responda aos tópicos no desenvolvimento e você pode até fazer uma conclusão respondendo a alguns dos tópicos, no caso aí, o último tópico solicitado pela banca. Tá? Então, essa é a orientação, né, aí de professores que já trabalharam ali nas correções das redações da banca CESP. Bom, então vamos lá. Com relação à questão, os textos expositivos, eles são originários de um problema ou uma questão a ser resolvida. Por exemplo, tá? Lá no concurso que foi feito no Tribunal de Judiciário, no TJ, né, no Tribunal de Justiça do Paraná, para o cargo de técnico de judiciário de 2009, a discursiva deles pediu o seguinte, para você explicar qual é a relação entre cultura e cidadania. Tá? Essa é uma pergunta que foi feita lá pela banca CESP. Ou seja, nós temos, é uma questão, você tem que mostrar qual é a relação entre cultura e cidadania. Também um outro concurso feito pela mesma banca, pelo CESP, que pediu assim, ó, quais são as medidas adotadas pela PRF, né, pela Polícia Rodoviária Federal, no combate às infrações.
Eles fizeram isso. De novo, quais são as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações? Ela não está pedindo, ela não perguntou para o candidato se o que a PRF faz é efetivo ou não. Tá? Ela pediu para você explicar quais são as medidas adotadas pela instituição para combater as infrações. Obviamente no trânsito, né? Porque a PRF trabalha com trânsito. Supõe-se que o aluno entende do que nós estamos falando aqui. E também, por exemplo, você que me fez a pergunta, né? Vocês, né? Porque várias pessoas, todo dia eu recebo essa pergunta. O que é um texto expositivo? O que é um texto expositivo é uma questão que tem uma resposta objetiva, né? Então, que é aí no caso que foi perguntado por você. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui uma resolução. Um texto expositivo, com a resposta, né? Com a resposta à pergunta feita pelo leitor, por exemplo, ó. Vamos ao que foi solicitado aqui na banca pelo CESP na prova da PRF em 2019. Perdão, não na prova da PRF, do TJ Paraná. Apaga isso aqui que tá errado aqui, né? Pelo TJ. Qual a relação entre cultura e cidadania? Então, a resolução desse tópico da relação da redação expositiva, olha o que o CESP disse, porque o CESP, quando ele faz uma prova discursiva, quando ele manda lá os gabaritos, ele manda também um padrão de resposta da discursiva. Tá? Ele fala, olha, nós esperávamos que você escrevesse assim, assim, assado. Então, eles fazem isso com as provas deles. E olha o que eles esperavam aqui, o que eles escreveram. Isso que não fui eu não, tá? Foi a banca, ó. O candidato deveria discutir satisfatoriamente a relação entre cultura e cidadania, apresentando argumentos plausíveis e exemplos. Tá? Plausíveis e exemplos. Então, olha lá, o que você poderia colocar aqui, ó? Cultura e cidadania são conceitos que se relacionam intimamente, sendo possível dizer que nos direitos da cidadania insere-se o direito de acesso à cultura. Dessa maneira, nós temos aqui um conectivo importantíssimo para as redações, mesmo na expositiva, tá? Não há cidadania plena sem efetiva participação cultural, enquanto que o acervo cultural é que estimula e possibilita o cidadão a reivindicar e exercitar os direitos da cidadania. Cidadão inculto é cidadão excluído. Tá? Então, aí nós temos uma exposição. Você está fazendo uma relação entre o que é a cultura e como que ela influencia na cidadania, o seu texto expositivo. Tá? Vai mostrar qual é essa relação. Você não está dizendo se a cultura é legal, se a cultura não é legal, se deve investir em cultura. Não, você está mostrando você não está defendendo a cultura em si. Você tem que mostrar a relação, você tem que responder ao tópico solicitado pela banca. Agora sim, né? Vamos ao que foi solicitado pelo CESP na prova da PRF em 2019, que foi lá, né? Quais são, voltando aí a pergunta, né? Quais são as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações? Então, a resolução dessa redação de caráter expositivo poderia ser da seguinte maneira, ó. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, aquela forma que eu te expliquei há pouco, tá? Realiza, dentro da sua esfera de competência, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Assim, ao conectivo, lançando mão do seu poder de polícia para combater as infrações de trânsito, o órgão verifica e fiscaliza, entre outras coisas, o índice de alcoolemia dos motoristas, o limite de velocidade dos veículos, bem como o transporte de cargas e mercadorias na malha viária sob sua responsabilidade. Além da fiscalização, ações educativas da PRF também contribuem para combater essas transgressões. Campanhas publicitárias, palestras em escolas e operações em períodos de férias, entre outras medidas, favorecem a formação de uma consciência cidadã no trânsito, a exemplo da Operação Integrada Rodovida, cujo resultado a cada ano aponta a diminuição de índices de acidentes e mortes nas rodovias federais. Aprendeu sobre as ações da PRF? Porque isso é super importante. Tá? Em breve, né, nós teremos aí um novo concurso da PRF. A banca costuma cobrar exatamente isso, ou seja, o caráter, o perfil do funcionário público dentro daquela instituição. O que eles têm que fazer naquela instituição. Então, essa resposta que eu acabei de mostrar aqui para você,
explicando uma redação de caráter expositiva, tá? Eu também quero te dizer que você tem que olhar para esses dados que eu te apresentei e trazê-los para si como um repertório sociocultural. O que a PRF faz? Qual é a função da PRF? Quais são as ações que ela faz? Tudo isso é repertório para você levar lá para o dia da sua prova. Uma outra questão bastante interessante é que muitos alunos têm dificuldades em fazer a conclusão de um texto expositivo. E após você responder ao tópico ou a pergunta, as redações de caráter expositivo podem terminar com uma conclusão que inclui as principais ideias do conteúdo exposto, né? Então, assim, continuando no exemplo anterior, a conclusão ela poderia ser a seguinte, ó. Dessa forma, por meio dessas atividades, busca-se melhorar a segurança nas estradas. Logo, em cada uma das ações desenvolvidas pela PRF, reforça-se a necessidade de obediência às leis e o trabalho do policial rodoviário para a promoção de um trânsito mais seguro. Ou seja, uma conclusão bastante simples, né? Não precisa daquele processo todo da argumentativa, né? De uma proposta de intervenção. No texto expositivo, não existe essa necessidade. Bom, se você entendeu essa parte, agora você pode seguir para a próxima etapa da nossa aula, que eu vou mostrar para você algumas estratégias para você montar a sua redação, o seu texto de caráter expositivo. E o primeiro modelo, a primeira estratégia seria você utilizar a definição, você utilizar a descrição, tá? Então, eles são aqueles que apresentam as informações descritiva por meio das definições e conceitos. Se você quer entender aqui melhor isso, eu vou te mostrar aqui a questão da cidadania. Vamos voltar, vou usar ainda aquelas perguntas, né? Então, do técnico judiciário do TJ Paraná, sobre a questão da cidadania. Então, a gente vai continuar aí na cidadania. Então, como seria apresentar um conceito dentro de um texto expositivo? Como seria trabalhar a cidadania dentro de um texto expositivo usando a estratégia de conceito? Olha lá. O conceito de cidadania é uma ideia dinâmica que se renova constantemente diante das transformações sociais, dos contextos históricos e principalmente diante das mudanças de paradigmas ideológicos. A cidadania conhecida na antiguidade clássica não é a mesma cidadania pela qual lutamos hoje e nem a que aspiramos concretizar nas gerações futuras. As ideias iluministas foram muito importantes para o desenvolvimento do que hoje entendemos por cidadania. Filósofos iluministas, sobretudo John Locke, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, formularam as bases para a percepção moderna da relação entre Estado e indivíduos, ao conceber o ser humano como um indivíduo dotado de razão e de direitos intrínsecos à natureza, os direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, a cultura, né? Dessa forma, abriu-se espaço para o nascimento do Estado de Direito. Lembrando que o Estado de Direito, tá, é aí muito cobrado dentro das redações, tá? Principalmente nas redações de caráter expositivo, quando eles colocam um tópico, quando coloca-se uma problemática e eles solicitam que você aborde, por exemplo, a falta de segurança pública, por exemplo, né, ou a falta de cultura, do acesso aos bens culturais, como uma infração ao Estado de Direito. A Banca CESP adora fazer esse tipo de pergunta, fazer esse tipo de solicitar a explicação, a exposição de ideias sobre essa temática. Tá? Uma outra estratégia para a redação de caráter expositiva seria você usar a tipologia, ou seja, por classificação. Então, nesse caso, as informações são apresentadas por classificações, por exemplo, tá? Então, agora usando ainda a cidadania, vai aprendendo o que é cidadania, porque um aluno que vai fazer uma prova de concurso ou que almeja ser funcionário público, no mínimo, tem que saber o que é cidadania, o conceito, como se exerce, como se exige, né? Aí, esse direito. Tá? E esse dever também, tá? Direitos e deveres juntos aí com a cidadania. Você tem que saber, então aproveita, aumenta o seu repertório sociocultural com essa dica de agora. Mas nós estamos falando, então, né, da questão da estratégia expositiva por meio da tipologia, por meio da classificação dentro de um texto expositivo. Dá uma olhada aqui nesse texto, então. A base para a concepção da cidadania é a noção de direito.
E a história do desenvolvimento da cidadania está relacionada à conquista de 4 tipos de direitos: os direitos civis, políticos, sociais e humanos. Há muito tempo, cidadania deixou de ser simplesmente o direito de votar e ser votado e assumiu a luta pela cultura, pela educação de qualidade, pela saúde, informação, poder de participação na vida pública, igualdade de oportunidades e etc. Vendo? Então, aqui nós colocamos uma classificação, nós mostramos, olha, são vários os tipos de direitos, nós temos os direitos civis, nós temos os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos humanos, e todos eles se caracterizam dentro daquela noção do conceito mais geral do que é a cidadania, dentro daquela ideia de noção de direito, você tem o direito, certo? Bom, também existe uma outra estratégia, que é a estratégia de pergunta e resposta. É uma das classificações, inclusive, mais usadas. E sobre iniciar o texto a partir de uma pergunta, por exemplo, tá? Então, olha só, quer ver uma coisa? Eu vou usar aqui a sua dúvida. A pergunta de um texto positivo. O que é um texto positivo? Essa pergunta aqui, né, ela pode ser respondida de forma o quê? Dentro daquele modelo de exposição de ideias, de informações. Então, o que é um texto expositivo? Um texto expositivo é uma expressão escrita que visa informar e disseminar conteúdo sobre um determinado tópico. Em geral, os textos expositivos são compostos de informações objetivas que contêm uma série de dados que são explicados com precisão. Certo? Bom, entendido isso, então essa é uma definição. Eu estou dando uma definição do que é um texto expositivo. Fez uma pergunta, eu dou uma resposta. Normalmente, a gente faz dessa maneira, né? Usando aí a explicação geral. Também é possível desenvolver aí uma redação dentro do modelo expositivo, usando diferenças e semelhanças ou posicionamentos contra ou a favor, tá? Então, eles são aqueles que colocam as informações de comparação entre os conceitos ou comparação de posicionamentos, né? Que podem ser, né, diferentes, semelhantes, né? Olha, aquele grupo lá pensa assim, igual e de maneira diferente quando para nesse aspecto aqui, tá? Agora, para ficar mais claro para você, vamos colocar aqui. Por exemplo, se a pergunta fosse: discorra sobre o porte de armas no Brasil. Como que você vai fazer? Lembre-se que a orientação é que você sempre faça uma introdução, né? Explicando, não você responder logo de cara, né? Aí a pergunta objetiva, mas você introduzir o leitor ao tema. Então, você pode colocar dessa maneira, ó. O direito à posse é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja responsável legal pelo estabelecimento. No entanto, para andar com a arma na rua, é preciso ter direito ao porte, cujas regras são mais rigorosas e não foram tratadas no último decreto. Tá? O último decreto feito pelo Bolsonaro em 2019. Acabei esquecendo de colocar aqui, tá? À medida que o debate sobre as armas no Brasil foi ganhando força, os comentários sobre o tema ganhou fervorosos defensores e também muitos discursos e estudos que se posicionam contrários. Isso porque, desde a assinatura do Estatuto do Desarmamento, em 2003, o tema vem aparecendo de tempos em tempos nos debates e noticiários do país. Então, você mostrou aqui que existe um lado que defende, um lado que é contrário. Você colocou uma lei, né? Você colocou aqui a questão, na verdade, da assinatura do Estatuto do Desarmamento. Pode ou não colocar o ano, isso é ao seu critério, né? Colocou a definição do que é o direito à posse e o que é o porte de armas, que são coisas diferentes, tá? E aí você vai fazer essa contraposição, né? Você vai mostrar aí os pontos que são contrários. Então, olha lá. Para os que defendem o armamento, o discurso é baseado na afirmativa de que apenas se você... Eu coloquei essa expressão aqui, na verdade, para te dar uma outra informação. Quando você utilizar expressões que são expressões clichês, que não fazem parte da norma culta da língua portuguesa, tá? Ou uma ideia muito comum, muito cotidiana, tá? Vai colocar essa expressão entre aspas. Então, por exemplo, aqui, né, que é bastante subjetivo. Quando é uma coisa muito subjetiva,
Baseado na afirmativa de que apenas, entre aspas, as pessoas de bem estão desarmadas, ou que os criminosos terão medo de invadir. Tá, deixa eu voltar lá, antes de continuar. As pessoas de bem, eu não estou dizendo quem são essas pessoas de bem, né? Que inclusive é uma coisa interessante, né? Quem são as pessoas de bem? Quando fala assim, as pessoas de bem estão desarmadas, mas quem são essas pessoas, né? Afinal de contas, enfim. Mas como não é um texto argumentativo, você não vai fazer essa discussão, você só vai colocar entre aspas, porque é uma expressão comum, cotidiana, que apresenta, que inclusive está justamente no discurso, porque você está expondo, né, o que defendem aqueles que estão a favor do armamento. Tá? Então, quem defende o armamento diz, né, que as pessoas de bem estão desarmadas, ou de que os criminosos terão medo de invadir uma casa para cometer um assalto, e ainda de que a arma de fogo serve para proteção pessoal e é como uma faca, que também pode matar. Por outro lado, agora eu vou colocar o quê? Eu tenho que colocar aqui uma ideia, uma expressão, um conectivo, vai colocar que eu tenho uma contraposição aqui. Então, olha, por outro lado, os contrários ao porte de armas defendem que, olha, a circulação de armas vai aumentar e mais armas significam mais mortes. Além disso, indicam que o referendo de 2003, tá? Foi sobre o comércio de armas e não sobre a posse de armas. Tá? Então, aí você também pode trabalhar com essa ideia, demonstrando aí que existem dois lados dentro daquele debate. Lembrando que quando a banca exigir isso de você, que você mostre os dois lados de um debate, você não deve se posicionar dentro de um texto expositivo. Mais uma vez, eu reforço isso, porque eu sei que alguém vai chegar aqui e vai me perguntar, mas professora, eu não tenho que me posicionar? Não, tá? Você só vai expor o que um grupo diz e o que o outro grupo diz. Tá? E agora, para a gente finalizar efetivamente isso aqui, né, toda a nossa aula, eu quero te dar um exemplo de redação dentro de um modelo expositivo. Então, imagine só, tá? Que lá no dia da sua prova, né, você, ao abrir o seu caderno de provas, o seu caderno da discursiva, você se depare com o seguinte comando de prova. Olha só. Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: como as facções criminosas influenciam na segurança pública. Ao comando, ao elaborar o seu texto, aborde os seguintes aspectos. Presta atenção aqui, tá? Que eu quero te falar, antes da gente ler os aspectos, eu quero que você entenda o seguinte. As provas, elas não falam se esse dissertativo é expositivo ou se é argumentativo. Você percebeu aqui que ele não disse, ele disse o dissertativo. Aonde que você vai ver que é um expositivo ou é um argumentativo? Porque ele falou porque você vai elaborar o texto abordando os seguintes aspectos. Ele não está falando para você colocar a sua opinião sobre o tema, tá? Para você apresentar não, tá? Ele fala para você abordar os seguintes aspectos. Quais aspectos? Quais são as áreas de atuação das facções criminosas? Ou seja, você não precisa falar se elas são importantes para o Brasil ou não, ou problematizar efetivamente as facções criminosas. Você também tem que falar sobre a interiorização das facções criminosas e também a falta de políticas de ressocialização de presos no Brasil. São esses três aspectos que você precisa trabalhar, tá? Presta atenção aqui, por quê? Cada um desses tópicos vai mostrar a dinâmica do seu texto. Então, se o primeiro tópico é para você falar, para você abordar a área de atuação das facções criminosas, isso significa que esse vai ser o primeiro tópico que você vai abordar na sua redação. Você não vai responder o último tópico, tem que ser na ordem, é isso mesmo, na ordem. A única coisa que você pode fazer, tá, como estratégia, se caso você queira fazer aquele modelo de introdução, desenvolvimento e conclusão, você pode fazer uma mini introdução, né? E daí, na sequência, responder aos tópicos, que é o que eu fiz, tá? Nesse texto que eu vou te apresentar na sequência. Fiz uma mini introdução, só falando sobre esse cenário de segurança pública no Brasil, e na sequência eu vou responder tópico a tópico na sequência. Você vai fazer exatamente a mesma coisa no dia da sua prova. Uma outra estratégia que você pode tomar também é utilizar o primeiro tópico exigido pela banca para fazer a introdução, e aí você faz uma conclusão, uma pequena conclusão, só para não deixar o texto solto,
Isso também, você pode fazer o contrário no caso, né? Já ir começar o seu texto respondendo ao tópico ou fazer uma introdução e responder ao tópico na sequência. Não existe certo e errado aqui nesse modelo, tanto faz, tá bom? Então vamos lá, vamos ao texto agora. Ó. Muito se fala sobre o sistema prisional e as medidas que precisam ser tomadas para que a segurança aumente no Brasil. Porém, os fatores que rondam a segurança pública são inúmeros e envolvem muito mais do que um cidadão comum seguro em casa e a criação de novos presídios. Não obstante, a combinação de maior aprisionamento e a falta de estrutura para o aumento do volume de pessoas nas penitenciárias culminou na criação e no fortalecimento das facções criminosas no país. Tá? Então, já que a gente está falando aqui sobre as facções criminosas e a influência, né, como que elas influenciam na segurança pública, a gente pensa, assim, né, na segurança do cidadão, né, comum, que somos nós, né? Nós também podemos pensar normalmente que no discurso comum fala-se sobre, tem que criar novos presídios, mas não é somente isso, nós temos que pensar sobre a situação, tá? A situação dentro dos presídios que acabam fortalecendo, né, as facções criminosas. Então, pensar o seguinte, para debater a segurança pública no Brasil, e isso você vai levar para sua prova, para debater a segurança pública no Brasil, não basta sugerir a criação de novos presídios. Você precisa entender o porquê que tantas pessoas precisam de presídios. E quais são os problemas? No caso aqui, a nossa temática é sobre as facções criminosas. E aí nós vamos começar a responder. Então, olha, o título facção criminosa pode parecer muitas vezes restrito às prisões e aos crimes mostrados nos noticiários. Entretanto, não é isso que aponta o levantamento nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito pelo Instituto Datafolha em agosto de 2017. O estudo diz que 23% dos consultados consideram que é alta a chance de que o crime organizado ou facção atue em sua vizinhança. 26% afirmam que a chance é média. Eu estou respondendo aqui a área de abrangência, ou seja, não é só lá no presídio, não é só dentro da, né, é na sua vizinhança que a atuação pode estar acontecendo. Depois ele pede o quê? Qual é o segundo tópico? O tópico é sobre a interiorização das facções criminosas, né? Aí você vai falar, ó, antigamente restritas a São Paulo e Rio de Janeiro, hoje as facções estão presentes dentro e fora dos presídios de todos os estados do país, tendo inclusive conexões internacionais com os principais produtores de cocaína da América do Sul. Pesquisadores do Núcleo de Estudos de Violência da USP alertam que, além da expansão da facção paulista, outros fatores contribuíram para o crescimento de grupos criminosos, como, por exemplo, a migração de especialistas de roubos a bancos para outros estados, a abertura de filiais do Comando Vermelho e o surgimento de facções estaduais inspiradas no PCC. Então, aí é essa questão da interiorização, ou seja, saiu do eixo Rio-São Paulo, foi para outras áreas do Brasil. E depois ele pede o quê? Para você falar sobre a questão das políticas de ressocialização dentro do cárcere. Então, vamos lá. Ó. Com cadeias precárias e superlotadas, é praticamente impossível pensar em políticas de ressocialização de presos no Brasil. Nesses ambientes insalubres, o crime organizado encontra espaço para se fortalecer e desenvolver as suas atividades. É das cadeias que facções têm planejado e executado a venda de distribuição de drogas. Além disso, tá errado aqui, tá? Além disso, as prisões também são oportunidades de aliciamento de novos traficantes. Para garantir sua própria sobrevivência, outros presos, menos perigosos, acabam se submetendo à hierarquia das gangues presentes nos presídios. Dessa forma, quando tais pessoas deixam o cárcere, voltam ainda piores para o convívio social. Ou seja, a característica, ou seja, o indivíduo das facções criminosas ao ser preso e vai lá para a penitenciária, ele encontra um lugar sem infraestrutura, sem medidas de ressocialização, e por esse motivo, na verdade, a gente fala que os presídios brasileiros são verdadeiras escolas do crime. Por quê? Porque quando voltam para a sociedade, eles voltaram ainda mais sofisticados, com aprendizado ainda melhor, maior, sobre o mundo do crime.
né? Então, por isso que foi colocado aqui, voltaram ainda piores para o convívio social. Bom, eu espero que você tenha entendido o texto expositivo no final de toda essa exposição, né? E não se esqueça de comentar aqui essa aula aqui embaixo no nosso vídeo, dar um like, compartilhar com seus amigos, aquele grupo de estudos que você tem, enfim, coloca lá nossa aula para ajudar as outras pessoas, né, os outros candidatos a também se prepararem melhor para a sua prova. Um grande beijo e até mais!